Então, a gente vai observar algumas coisas. De que forma eu consigo me esconder? De que forma eu consigo me fortalecer no Senhor? De que forma eu posso buscar uma mudança de vida? A primeira coisa, se você quiser anotar aí, é o seguinte: fugir do pecado. Diga para o seu irmão: fugir do pecado. Diga: fugir do pecado. Diga mais alto: fugir do pecado. E isso dá para ser mais alto, irmão. Diga: irmão, ou irmã, fuja do pecado. Gênesis no capítulo 6, versículo de número 11 ao versículo 14 diz assim: Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Há uns 4 semestres atrás, nós tivemos uma lição por nome Gênesis. E nós aprendemos qual foi o motivo de Deus ter destruído. Deus destruiu tudo, irmãos. Ele destruiu o vegetal, destruiu animais, destruiu árvores, destruiu sementes, destruiu tudo aquilo que beneficiava o homem. Você parou para pensar o porquê isso aconteceu? A gente aprendeu o seguinte: que tudo que Deus fez foi para nos beneficiar, irmãos. Eu vou te fazer uma pergunta bem sincera. Tudo que tem sobre a face da terra, da criação de Deus, é para a gente, sim ou não? Tudo que Deus criou sobre a face da terra é para a gente ou não? Sim. Alimentação, remédios através de árvores, sementes, ou entre outras coisas, Deus criou tudo para que o homem se beneficiasse. Lembra que quando ele lançou a palavra sobre Adão, ele disse: olha, você pode comer de tudo, você pode se utilizar de tudo, ao menos daquela árvore que está no meio do jardim, daquela você não pode. Ou seja, Deus ele criou tudo e todas as coisas para o benefício do homem. Então Deus entendeu: para que eu possa castigar de fato o homem, o ser vivo que ainda continuará sobre a face da terra, eu vou destruir tudo, ou seja, eu vou tirar tudo. Você já parou para pensar se neste presente momento que nós vivemos, pela graça de Deus, todas as vezes que nós pecássemos, o Senhor tirasse aquilo que Ele nos deu? Você já parou para pensar de todas as formas que o Senhor ele nos alcança, agora Ele falasse assim: ah, não é merecedor, deixa eu tirar de você. Você já parou para pensar quando nós pecássemos, quando o Senhor falasse assim: não, você não pode fazer isso. Então a Bíblia tipificou isso para todos nós, nos dizendo que a gente precisa andar segundo a vontade de Deus. A primeira coisa que eu tenho que fazer para permanecer em Deus é fugir do pecado, irmãos. Tiago mesmo escreve: resistir ao diabo e ele fugirá. Diga bem alto: ele fugirá. Quando nós falamos de resistência, é você não aceitar aquilo que lhe é proposto. Todos os dias são oferecidos a todos nós pecados, mentiras, enganos, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas o homem e a mulher de Deus que
E isso também não pode ser atribuído ao diabo, porque ele coloca. O dever de resistir é meu e é seu. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para permanecer é fugir, para fugir do pecado. Então, é possível nós conseguirmos conviver em um ambiente cheio de pecado e não se contaminar? É possível? É possível? Diga bem alto. É possível nós nos mantermos em um ambiente? Nós estamos na terra, irmãos. O ambiente, a Bíblia diz que o mundo, não o planeta e as coisas e as pessoas, negativo. O mundo, as ações do mundo, jaz no maligno. Ou seja, nós estamos cercados de todas as formas pela ação do nosso inimigo. Mas nós precisamos entender que as ações da igreja não surgem da terra para as nossas vidas, mas surgem do céu para as nossas vidas, para o nosso coração. Quem acredita se dê um grado de glória a Deus. Isso. As ações que nós temos e precisamos ter, não é as ações da terra que vão dizer como a igreja ela precisa caminhar, mas sim a determinação dos céus para a terra. É por isso que o apóstolo Paulo, entre muitos escritores, vai falar que nós precisamos observar e olhar para um lugar. Lugar este, Salmo de número 121, eleva meus olhos para os montes. De onde me virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ou seja, o recurso nunca vem da terra para a gente que serve a Deus. Sempre há uma manifestação no céu para depois haver uma manifestação na terra. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus, aleluia. É isso. É por isso que seja feita a tua vontade assim na terra como é. Primeiramente acontece no céu, para depois se manifestar na terra. Diga fugir. Isso, nós precisamos fugir. É possível, irmãos, nós vivemos em um ambiente. Eu vou citar o paralelo desta palavra que eu estou trazendo a vocês com algumas lições bíblicas. Aonde estava Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual era a terra que eles se encontraram quando eles foram lançados na fornalha? Quem sabe? Quem sabe? Em que lugar eles estavam? Em que país eles estavam? Eles estavam na lugar de perdição, lugar de pecado, lugar de idolatria, lugar de tudo aquilo que não agradava a Deus. Mas eles conseguiram agradar a Deus em um ambiente que não agradava. Ou seja, quando nós temos o caráter de Deus, independente de aonde a gente chegue, aonde a gente esteja,
Mas Deus não livrou eles da fornalha, irmãos. E eles eram obedientes, servos do Senhor, mas Deus não os livrou. Aí eu me lembrei, sabe de quê, irmãos? Eu me lembrei também de Daniel, o profeta Daniel, o profeta da escatologia, o profeta que recebeu as revelações de coisas que aconteceram e que em breve irão de acontecer. O livro de Daniel é conhecido como o livro do Apocalipse de João, do apóstolo João, no Novo Testamento. Aponta para a divindade, para a revelação de Cristo ressurreto e o tempo aceitável e agradável do Senhor. Então Daniel também estava ali em um ambiente que não era dele. Daniel também estava em um ambiente que não era favorável, mas ele sabia que ele precisava se esconder em Deus. E nós só conseguimos nos esconder em Deus quando nós buscamos a presença dele. Diga para quem está do teu lado, ele quer fugir do leão. Diga para ele, quer fugir do leão? Se esconda dele. Quer fugir do leão? Se esconda dele. Aí a Bíblia vai dizer que os inimigos de Daniel buscaram tudo para acusá-lo. Os prefeitos, os governadores, os sátrapas. A Bíblia vai dizer que eles perseguiam Daniel, porque Daniel era um homem excelente, porque Daniel era um homem diferenciado, porque Daniel, ele era um homem inspirado pelo próprio Deus. A Bíblia vai dizer que foi lançado um decreto pelo próprio rei, dizendo que aquele que não se prostrasse diante dele também seria lançado na cova de leões. Aí a Bíblia vai nos dizer que Daniel não tinha o que fazer, eu digo entre aspas, ele orava 3 vezes ao dia e ainda abria a janela do seu quarto em direção a Jerusalém para orar pelo seu país, para orar pelo seu povo, para orar pelo regresso de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que aqueles homens o acusaram que ele estava orando e buscando e adorando a um Deus estranho. Como havia um decreto lançado, João, se fez necessário que ele fosse lançado na cova dos leões. Mas quando nossa confiança está em Deus, quando nós entendemos que nós estamos guardados em Deus, o Senhor ele sempre vai nos sustentar e sempre vai nos guardar, sempre vai nos proteger e sempre vai providenciar o socorro bem presente na hora da tua angústia. Quem acredita tem um grau de glória nessa noite. Isso, vamos lá. Diga, precisamos andar com Deus. Irmãos, nós precisamos andar com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 8 e o versículo 9. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. E este relato de Noé e sua família: Noé era um homem justo, a única pessoa naquele tempo íntegra e andava em comunhão com Deus. Olha aqui para mim, por gentileza. Precisamos andar em comunhão com Deus. Precisamos ter comunhão com Deus para resistir a esses dias maus, irmãos. Para passar pelas lutas e provações e dificuldades, precisamos ter comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus sempre é lembrado por Ele. Pode estar tudo desmoronando, mas quem tem comunhão, Deus sabe quem é. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Noé encontrou
com uma vida de obediência, com uma vida íntegra diante do Senhor. Então muitas coisas nós seremos sim privados pela comunhão e pelo valor que Deus derrama sobre as nossas vidas, mas precisamos andar conforme a vontade de Deus. Porque se Ele não tivesse comunhão, olha aqui para mim, que isso é até profético, se Noé não tivesse comunhão, até a sua família tinha ido pelo ralo. Se ele não tivesse comunhão, se ele não tivesse o favor de Deus, até a sua família havia padecido. Nós temos uma responsabilidade, é certo que nós não vamos conseguir levá-los, mas temos a obrigação de mostrar o reino de Deus para a nossa casa. Tem bênçãos, olha bem para mim, que são atraídas para a nossa vida e para a nossa família através da nossa obediência. Porque a Bíblia vai dizer que Deus visita a geração do obediente até a milésima geração. Se você quer que Deus alcance a sua casa, alcance a sua família, tenha comunhão, seja obediente, ame ao Senhor e faça a vontade dEle. Porque a consequência do que tu planta hoje pode ser a consequência de um futuro para a sua casa. E às vezes a gente se esquece, a gente é tão egoísta, faz tantas coisas que acha que essas coisas só pararão na gente. Mas não, irmãos. Pode ser algo visitado. Mas eu acredito que no nome de Jesus o Senhor vai visitar a milésima geração daqueles que estão aqui e aqueles que também não estão, com o seu favor, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua misericórdia. Ele é poderoso! Aleluia! Olha aqui. Já termino. Noé foi resguardado porque ele andava com Deus. Com quem que nós estamos andando? Qual é a companhia que tem nos acompanhado? Qual tipo de ações eu estou tendo? Qual tipo de voz eu estou ouvindo? Qual tipo de atitude eu estou tendo? Sabe por que Deus guardou a vida de Noé? Porque ele andava com ele. Sabe por que Deus cuidou da vida e da família de Noé? Porque Noé andava com ele. Ele sabia quem era Noé. Ele sabia do caráter de Noé. Ou seja, Noé andava com Deus. Isso resume a vida de Noé. O seu maior feito, ele simplesmente andava com Deus e não acabou. Às vezes, olhe para mim, por gentileza, é melhor andar com Deus e andar sozinho na terra do que estar acompanhado na terra e estar sem Deus na caminhada. Mas, pastor, às vezes é preciso sim, irmãos, mas é melhor sentirmos que Ele está dentro, que Ele está do lado, porque assim como os montes de Sião estão em roda de Jerusalém, assim o Senhor está também guardando todo o seu povo, pegar de vacina e um prato de glória. Aleluia. Obedecer a Deus. Quem pode abrir a Bíblia para mim? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Só permanece em Deus quem obedece a Ele. Olha para quem está do teu lado, vê se tem cara de obediente. Olha aí rapidinho, vê se tem gostinho de obediente. Oh glória! Ora para churi calabacalabaxandaraia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Quem pode ler para mim? De pé e nem água. Vai, Alex. Já cuidou. Vai. Sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós somos o quê? Nós somos a casa
casa espiritual de Deus. E a casa espiritual de Deus é aonde Deus habita. E se Deus habita, automaticamente as minhas ações precisam condizer com o Deus que está habitando dentro do meu coração. Se as tuas atitudes não estão condizendo com aquilo que a Bíblia diz, tem alguém diferente morando dentro da sua casa. O hóspede dirá, de fato, as atitudes que você tem. Porque se de fato eu tenho o Espírito Santo, Gálatas vai falar a respeito dos frutos do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus não está dentro do meu coração, é outra limitação que tem dentro de mim, mas não sou a casa de Deus. É pesado, mas é a verdade. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 20. Já, João? Mas em outro tempo, rebeldes, quando a humildade de Deus esperava o dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual o povo, isto é, hoje, algumas se salvaram pela arca. O que seria a longanimidade, irmãos? O que seria a longanimidade? É uma pessoa paciente. Deus foi paciente. Olha aí, ó, Paulo, tanto que ele foi tão paciente que quantos anos Noé demorou para construir a arca? Quantos anos? 120 anos. Deus aguardou 120 anos o homem se arrepender, Paulo. Às vezes, quem que se arrependeu bem jovem? Levante a mão. Quem aceitou Jesus de verdade, bem jovem? Bem jovem. A senhora aceitou Jesus com quantos anos, irmã Emília? A senhora lembra? Com quantos anos? 24. Hoje a senhora tem quantos anos? Há quantos anos atrás ela se arrependeu? Vamos lá, 24, 80, 56. Há 56 anos atrás ela entendeu que Jesus Cristo era suficiente para a vida dela. E tem gente que vive uns 70 e 80 anos e não consegue se arrepender e reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Ou seja, Deus ele é tão paciente que Ele deixa que a gente caminhe por onde a gente quer para de fato a gente uma hora colocar a mão na consciência e se arrepender dos nossos pecados. Olha aí, Deus teve paciência comigo 21 anos, 22 anos. Olha aí, Deus teve paciência com a família 24 anos. Ou seja, Deus ele é tão bom que tem paciência com o seu povo. Ele até se ira, irmãos. Mas a sua ira dura por um tempo, por um momento. Mas a sua misericórdia dura para sempre. Mas a misericórdia, irmãos, tem uma data de validade. O para sempre não é da eternidade. O para sempre enquanto você estiver nessa terra. É o prazo da tua duração. E Deus ele é tão poderoso que a única coisa que o homem não tem o controle, João, é o tempo dele. Quanto que ele vai viver sobre a face da terra. A qualquer momento ele pode fechar o olho. Que de fato era para colocar o homem em um parâmetro, dizer assim, rapaz, tu precisa entender que sem mim você não vai para lugar nenhum, mas mesmo assim o homem ele tem um coração muito duro.
Há quantos anos o Evangelho ele é pregado, irmãos? Quantas mensagens poderosas nós ouvimos? Quantas mensagens poderosas as pessoas ouviram? Quantas canções maravilhosas foram cantadas? Quanta adoração ao Senhor foi entregue? Mas existem pessoas que ainda estão endurecidas diante do Senhor. Se coloque de pé. Deus falou com você, Deus falou comigo. Para permanecermos em Deus, precisamos, diga o primeiro, fugir do pecado. Diga, fugir do pecado. A segunda, diga, andar com Deus. A terceira, obedecer a Deus. A Bíblia mesmo diz que entre de vós eu coloco 12 caminhos: o da bênção e o da mal. E como é que fez o versículo? Escolhas. Os dois caminhos estão postos na nossa frente. O poder de escolher é seu. E o que você escolhe para a sua vida? Você escolhe andar com Deus ou andar sem Deus? Quem quer andar com Deus? Levante as suas mãos. Vamos adorar Jesus, Paulo, depois a canção das mãos. Encerrar o culto. Feche seus olhos.